Passado, isso aqui era tudo centro de treinamento das Forças Armadas. Não existia nada disso aqui. Nada, nada. O Morro do Ilhéu aqui era passeio turístico. Viu? Se chamava aqui a Prainha do Ilhéu. 45 anos atrás é que já começaram a apropriar essa aí, ó. As palafitas são mágoas, vozes e cicatrizes. Onde não existe chão, o céu nunca foi o limite. No cemitério de vidas, a força ainda resiste. Não é o sonho de ninguém vir para a favela. A gente vem para a favela por necessidade. E da necessidade a gente tenta correr atrás de uma melhora. Hoje a gente tem mais ou menos uma estimativa assim, de 7 mil pessoas morando aqui, onde no início era 50 a 60 moradores. Apesar de a gente praticamente ser esquecido por todos aqui do poder público, então com a nossa dificuldade a gente faz de um lugar bem melhor para a gente morar, né? Vou dar uma olhadinha aqui. Boy. Apagou. Marli. Márcia, sei lá. E era aqui que ele morava, né? É, eu vim aqui, uma porção de vezes, a gente tava até fazendo. Vieram aqui ver? Eles vão vir aqui. Eu tava até fazendo uma vaquinha lá na frente lá pra tentar fazer uma melhoria no barraco dele, porque sem condições alguma. Tu lembra quando ele ficou aqui que não saía pra lugar nenhum, Rafa? Fome. Tati, eu tô doente. Eu falei, tu não tá doente, velho. Tu tá com fome. Sem comer muito Sem tempo. comer. Não levantava. Aí o que acontece? Aí elas foram atrás dos filhos, dos netos. Só que os filhos e os netos, como tu sabe, Marquinhos, não quer nem saber dele. Aí eu falei, isso vai ficar difícil. Aí ele falou, não, Tati, deixa que se você não fizer pra ele, eu faço. Mas aí eu pensei comigo, eu falei assim, mesmo se eu deixar o velho sozinho de novo, vai ficar assim. Vai ficar assim, nessas condições Então precárias. eu prefiro que more comigo. Muita gente vem do norte e nordeste pra cá, tem algum parentesco já na comunidade. Esse parente acolhe ele e, se for possível, a gente até ajuda ele a construir. E claro que não é legal, mas é o meio mais fácil da pessoa ter uma casa meio que digna, né? A gente não trabalhava, a gente não tinha como pagar aluguel, essas coisas, entendeu? Aí ficou mais fácil, porque a avó dele mora aqui e aí ela indicou um lugar pra gente morar, entendeu? Mais fácil pra gente construir nossa casa. É um pouco difícil, né? Porque a gente tem medo, às vezes, dele cair aqui embaixo. É diferente aqui. Mas a gente tá acostumando. Sou de lá de Sergipe, vim pra cá com 8 anos de idade, em 2000, com meus pais. Aqui é bom de morar. O que é mais ruim é a falta de água e só. E tipo, é a população também que não ajuda, né? Igual vocês podem ver aqui, no meio do lixo, os povos não ajudam, ao invés de melhorar, faz é piorar. Mas fora isso, é tudo. Não tem o que reclamar. Um amigo meu conseguiu para mim um pedaço em cima da maré e eu construí uma casa. Mas com o tempo ela foi se desfazendo. E a Defesa Civil foi lá, viu que estava caindo a casa, me botaram para os predinhos. Mas o que eu ganhava para criar 8 netos não dava para mim pagar. Condomínio, água, luz, imposto, a prestação. A única coisa que eu pude fazer para mim não perder, né, os apartamentos que já estavam muito tempo atrasado, quase um ano atrasado, eu peguei, vendi e comprei aqui, esta casa.
aqui eu vivo melhor. Né? Com o tempo eu vou reformar, que Deus vai me ajudar, eu vou reformar e vou viver bem. A travessia sem ponte une as pontas dos moradores. Os peixes buscam vida na água morta. A chama que aquece os corações das mães preocupadas com a segurança de seus filhos. É a mesma chama que abala a estrutura dos barracos, apavorando essas famílias sem suporte e esperança. Quem mora aqui tem que superar muitas barreiras, muitas mesmo. Minha filha já ficou na UTI 1 mês por causa que ela pegou pneumonia, porque a casa era toda úmida. Aí, nessas coisas também, igual na passarela, é tudo esburacado, as madeiras tudo podre. Aí é o risco de a criança cair. Ó, eles põem uma em cima da outra. E essa madeira, ó como é que ela está. Só Deus, né? Ó. Viu? Ó. Aproveitou o máximo de prego. Oi, seu Marivaldo, o senhor vai pescar? Tá bom. Vê aí se pega, tá? Depois vai vir aí pegar uma misturinha também, tá? Obrigado. Ó. Né? Aqui tá assim. Aí eu vou puxar essa. Não, nem vou puxar. Assim mesmo tá bom. Tá vendo? Há 10, 20 anos atrás, a gente tinha uma quantidade de 100 moradores com água regularizada, entendeu? Com essa demanda de invasão, meio que perdeu o controle em relação a isso. É complicado a falta de água aqui. A maioria dos pessoal pega água lá atrás. Tem um cano, que aí nós dobra ele e quando nós estamos sem água, nós abre e é onde que nós colocamos balde e bota garrafa para poder estar enchendo. Então, muita da gente pega através mesmo de gato, né? Aí o gato às vezes é até mal feito e acaba até prejudicando realmente quem precisa da água, quem paga pela água. Eu pago a água, tudo direitinho, e a qualidade da água não é ruim. O problema é a falta dela. No bairro não falta água, aqui falta. São tantos problemas, né? Saneamento, essas coisas assim que a gente não tem. Vai tudo para maré, né? Que é onde vai as fezes, é onde vai as porcarias. E tem gente que pega aqueles peixes, né? Por opção de não ter e come. Isso aí não é certo, não é verdade? Em 2011, perdi um filho com 1 ano e 3 meses. Estava dormindo e a porta ficava encostada. E quando eu acordei, parei, fui nos vizinhos e eles falaram que não estava na casa deles. Os vizinhos começaram a cair na maré, procurar pela rua e não achava. Ficaram olhando pela maré e não achava. Quando achou já era noitinha, ele ainda correspondeu. Só que quando chegou lá no hospital, ele já não tinha vida. Eu vou falar uma coisa, a situação aqui nesse lugar não é fácil. Não é fácil para ninguém. Eu mesmo já fui umas de pegar uma criança morta na maré. Tem muitos acidentes mesmo de crianças, gente que cai na maré, casa que cai na maré. Quem não queria sair daqui para um lugar melhor, não é verdade? Mas a gente se acha presa num lugar que é onde a gente tem condições de viver. Aqui tá na base da misericórdia. Viu? Tá na base da misericórdia. Eu só peço misericórdia, meu Deus. O político pega, fala que a gente mora em invasão, mas aí eu fico pensando, se essas pessoas não fossem fazer casa aqui, ia fazer na onde? Morar na rua?
Eu nem sei como é que é o contrato disso aí. É 300 meses? É 25 anos? É uma vida. Se o cara é empregado, ele trabalha na empresa, que estabilidade ele vai ter na empresa? Nenhuma. Aí ele vai lá, aí só vai acumular contas, não vai conseguir pagar. O que vai ser dessa família, meu amigo? Vai ser que nem o Zóio, abandonado, deixado para trás, vivendo na agonia. Ainda bem que você pagou minha marmita, né? São quantas gentes que não tem moradia, quanta gente que não tem condições de uma moradia honesta. O que precisa é isso aí. Mais creche, mais recurso, mais cesta básica, materiais para reformar isso aí. Mas para ajudar, tem que saber, tem que vir, saber, ver, saber qual é o dia a dia, o cotidiano dessa comunidade aqui. Eu acho assim, se eles colocaram água e luz aqui e colocaram asfalto, eles fizeram melhorias. Então, eles têm que continuar. Não deixar a gente, às vezes, aqui, a Deus dará. Hoje a gente está fazendo uma coisa inédita, né? Principalmente em relação à nossa comunidade. A gente está procurando as pessoas legais para estar entendendo realmente o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer. O que eu queria ouvir hoje e passar para dentro da comunidade é que eles possam oferecer um projeto para nós, não somente de retirada, um projeto de saneamento básico que já seria uma vitória muito grande para nós. Então, acho que a gente, tendo a resposta certa, a gente pode estar passando para a comunidade e a comunidade também abraçar a causa e se mostrar prestativa para futuras negociações, né? Olá, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu acho que a sociedade brasileira tem pouca importância para o investimento em saneamento, porque em terra, né, não aparece. Em algumas regiões, a grande dificuldade é respeitar a natureza, né? Quantos moram em palafita ali? Estão nas palafitas? Umas 4.000 pessoas. Não, mais da metade? É. Se você está numa área de preservação permanente, intransponível, que é o caso das áreas de várzea, áreas de mangue, a natureza constantemente vai até lá, que a água, né, o refluxo da maré nessa região nossa. Então não dá para ficar lá, mas também não dá para transportar para outra cidade, não dá para transportar para o outro extremo da cidade. Sempre tem o discurso tira, põe, e na realidade às vezes passa a ser um jogo político mais do que um jogo de solução daquela comunidade. E a gente acha que tem que trabalhar de forma técnica, né, com um aspecto político do lado bom da política, né? O lado bom da política que eu falo é a política pública. E se acho que a sociedade entender melhor o que pode e não pode fazer nesse entorno, ela consegue trabalhar melhor o seu aspecto político de negociação com os entes federativos. É fundamental entender que a gente tem que equilibrar, resolver os problemas sociais e preservar a questão dos mananciais, tá? Se a gente não preservar, não adianta nada. Lá na frente eu vou ter rua pavimentada, vou ter tudo, não vou ter água. Aí vai começar a grita por água, né? E é muito mais grave essa, porque é vida. Lá em 2008 foi criado o Grupo de Atuação em Defesa do Meio Ambiente. A ideia de se criar esse grupo era que os promotores que trabalhavam na área de meio ambiente e habitação e urbanismo pudessem ter um contato mais eficiente com esses problemas que envolvem essa ocupação desordenada dentro do solo municipal. Existe todo um arcabouço legislativo hoje no país que tenta dar soluções para aquela situação irregular ali, tá? Então aí nós temos a Lei de Saneamento Básico, né? E a Lei de Regularização Fundiária. Eu posso te dizer que em âmbito geral, né,
o Ministério Público procura sempre, né, dentro do que é possível, pedir a manutenção de áreas consolidadas e junto, não abandonar lá do jeito que está, mas vir a regularização de infraestrutura junto. A regularização fundiária é complexa, porque você tem que discutir titularidade, você tem que buscar o cadastramento social, você tem que fazer topografia, elas têm que andar em paralelo, porque elas se perdem, né? Você tem que resolver o problema jurídico, mas se esses dois não andar junto, é o que acontece na sua comunidade, né? Onde tinham 60, 100 famílias lá atrás, se você levar 3, 4 anos, tem 200. Depois de mais 3, 4 anos, você tem 300, 400, 500. O que a Sabesp tem em mente em relação ao fornecimento de água para dentro da comunidade? A Sabesp ela está se articulando tanto com o poder público, o poder concedente, que seriam as prefeituras, assim como o Ministério Público, com o GAEMA, com todos, para que a gente tenha segurança e certeza em todos os passos que a gente vai agir. Áreas que forem consideradas inseguras, a prefeitura não pode regularizar. Áreas com risco geológico, áreas de inundação. Dentro do nosso entendimento, pela segurança das pessoas, algumas áreas a gente precisa batalhar para que realmente elas sejam relocadas para uma situação segura. E a gente pensa que, dependendo do acordo com o município e com o Ministério Público, a gente pode instalar uma rede de água que a gente chama a título precário, ou seja, a gente instala até que as pessoas sejam relocadas. Mas o esgoto a gente vê bastante dificuldade e muito risco em algumas áreas, principalmente nas palafitas. Infelizmente, para quem tem que ser removido, a solução é pedir o auxílio do aluguel e a inclusão dessas pessoas em programas habitacionais. Eu acho que o que mais está atrasado na Baixada é a questão habitacional. Por falta de apoio institucional. Terreno caro, o terreno é muito caro na Baixada, por causa de preservação de mata, da Mata Atlântica. Baixada é uma região muito problemática. Por quê? Porque nós temos uma projeção de crescimento populacional muito grande nos próximos anos. Nós temos 113 mil habitações com ligações irregulares. Se os 3 entes da federação não tiverem um olhar voltado para esta demanda que se apresenta em termos de habitação, nós vamos sempre enxugar gelo, né? Porque eles vão correr atrás de resolver um problema de um núcleo, enquanto em outro lugar que estava preservado vai estourar de novo um problema de uma outra invasão. Então a política habitacional ela tem que ser muito mais ampla. São milhares de famílias nessa situação no Brasil, não é um problema só seu, né, Marcos? Eu acho que a legalização e a organização disso daria um avanço enorme em todos os sentidos na área social e de segurança pública. A gente precisa enfrentar isso. Santos não é só praia, não é só orla. Santos também tem morros passando dificuldade, tem periferias que precisam de investimento também. A gente está querendo que tanto a Prefeitura, a Sabesp, junto com o Ministério Público, se tornem parceira da comunidade. A gente não quer ser visto como inimigo da sociedade.